respeito das questões ligadas à segurança pública. Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio, professor de Direito Processual Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Rocha Monteiro, autor de livros aí sobre o assunto, mais uma vez ao vivo aqui conosco. Se tem uma conta, um percentual do tamanho da importância do tráfico de drogas das milícias aí no Rio de Janeiro, porque a gente sabe que é grande, mas se tem uma conta matemática para mensurar esse poder de influência, doutor Marcelo, bom dia e bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Mais uma vez, uma alegria participar aqui do programa de vocês. Parabéns pela prestação de serviço. Estava ouvindo agora aí a questão das vacinas. Parabéns pela independência também no jornalismo. Tive a oportunidade de ouvir ontem a entrevista com o médico. A avaliação que se tem como a reportagem de vocês mencionou, o tráfico, aliás, a milícia, em termos de área, né, de dimensão territorial, ela ocupa até um espaço maior do que o tráfico. Mas isso acontece porque a milícia no Rio de Janeiro ela é muito forte na zona oeste, né? E quem olhar para o mapa do município do Rio de Janeiro vai perceber que o que se chama de zona oeste é uma área da cidade, do município, muito maior do que a Zona Sul e a Zona Norte, né? O Rio, muita gente não sabe disso, mas o Rio não tem Zona Leste, né? O centro do Rio é a região ali à beira-mar, no centro, o centro da cidade fica ali onde é a Praça 15, na beira da Baía de Guanabara, tá? O que fica mais para cima é chamado de Zona Norte, para baixo é Zona Sul, das praias conhecidas e tal. E todo o resto do município, que é uma área imensa, é Zona Oeste. E a milícia é muito forte nessa região. Campo Grande, Santa Cruz, Bangu. Tá? Então, territorialmente, a presença da milícia é maior nesse aspecto. Tá? Mas é importante destacar que, no que se refere ao domínio de comunidades, o tráfico é muito mais presente. Né? Nas comunidades, ou favelas, como queiram chamar, no Rio de Janeiro, 81% são dominadas pelo tráfico e apenas 19% pela milícia. De qualquer forma, são números muito impressionantes, né? Esses números foram divulgados em 2020 pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Civil e mostram que, se você somar milícia com tráfico, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 56.600 homens armados, né? Fortemente armados, nessas atividades criminosas. Doutor Marcelo. Diga. Muito bom dia. Olha, ouvindo assim o seu relato agora, né, com todos esses números, ouvindo a nossa colega do Rio de Janeiro falando agora há pouco, dando notícias sobre tudo isso, eu fico inacreditável, né? Que cidade é essa onde bandidos durante a madrugada circulam fortemente armados e a polícia não? Né? Ou seja, fortemente armados com domínio territorial, né, consolidado, definitivo. A polícia ali não entra. Quem entra é a milícia ou é o traficante. Né? A gente tem assistido, desde a morte desse bandido aí, do chefe da milícia, tem assistido, eu assisto embasbacado, né, a discussão que se trava no Rio de Janeiro sobre a sucessão do bandido. Parece até que estão falando em sucessão para o governo do estado do Rio de Janeiro. Né, tal a relevância, a importância disso. Tem filminho, né, com como é que é? PowerPoint, né, com foto, aí esse aqui é o eco, aí esse aqui, as possibilidades são esse que é o irmão, esse aqui o outro que é não sei o quê. E assim, é como se estivéssemos falando sobre uma situação, e estamos falando de fato sobre isso, né, uma situação de poder estabelecido. E aí eu compreendo a sua luta, a sua pregação, viu, doutor Marcelo? Parabéns aí, mas parabéns sobretudo pela sua coragem, mas como é viver numa situação como essa? É inacreditável isso, né? Nós não vivemos fora do Rio de Janeiro,
Os brasileiros não vivem uma situação como essa em nenhum lugar. E aí você vê, veja só, Cláudio, imagina o que está passando pela cabeça dos moradores dessas comunidades dominadas pela milícia que se chamava antigamente Liga da Justiça, né? E que o ECO rebatizou de Bonde do ECO. Né? Vocês noticiaram, né, a reportagem de vocês aqui no Rio de Janeiro informou que já está havendo uma disputa de poder. Né? Quer dizer, de um lado o irmão do ECO, do outro o outro fulano. Né? Então, esses moradores dessas comunidades vão ficar no fogo cruzado, né? Nessa disputa de poder. Essa disputa de poder não vai ser através de negociação no Congresso Nacional, né? Vai ser através de tiro de fuzil. E o Supremo, né, nesse momento, né, está em vigor uma decisão do Supremo proibindo o ingresso da polícia nessas comunidades. Né? Então, quer dizer, a polícia não pode entrar nessas comunidades, se posicionar ali de maneira preventiva, fazer um policiamento ostensivo, né, para prevenir isso que todo mundo já sabe que vai acontecer, né, que colocar esses moradores no fogo cruzado entre os que estão disputando a sucessão desse que era o maior líder da milícia do Rio de Janeiro. Então, você veja o absurdo, né, de você proibir o Estado de ingressar, através das suas forças de segurança, num local em que nós já sabemos que vai haver uma disputa violenta de poder. É um contrassenso completo, não é? É negar o direito constitucional à segurança pública para essas comunidades. Né? É uma omissão deliberada do poder público, né? Que eu penso que, inclusive, deveria ser denunciada nos tribunais, nas cortes internacionais de direitos humanos. O que o Supremo está fazendo é, sim, violação de direitos humanos. Violação de direitos humanos também acontece por omissão. O doutor Marcelo, e tem a ver com a ligação com a política também, né? Como assim? Desculpe. Eu interrompi o senhor para falar que da ligação que as milícias têm com a política aí no Rio de Janeiro também, né? O senhor não vê um agravante nesse caso por isso? Sim, existe realmente essa ligação da milícia, aliás, eu diria da milícia e do tráfico, né, com setores da política do Rio de Janeiro. Né? Mas a polícia do Rio de Janeiro, nos últimos 2 anos, de 2019 para cá, né, ela tem tem combatido a milícia. Né? Ela tem feito operações. Em outubro do ano passado, em Itaguaí, houve uma operação com 12 milicianos foram mortos no confronto com a polícia. No mesmo mês, 1 ou 2 dias depois, em outra operação, mais 5 milicianos também foram mortos. A polícia tem feito essas operações, só que agora ela esbarra nessa decisão do Supremo, que deixa todos os policiais numa situação de extrema insegurança, né, na medida em que eles são ameaçados, né, e isso consta na decisão do ministro Fachin, de responsabilização civil, administrativa e criminal, né, se realizarem operações, a não ser em situações excepcionais que o ministro não teve a gentileza de explicar, né, em que consistiria essa excepcionalidade. O doutor Marcelo Rocha Monteiro está mais uma vez conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ele é procurador de Justiça no Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Penal da UERJ, da UERJ, e fala conosco sobre questões de segurança pública hoje, sobre milícias. E ouvindo o senhor falar, doutor Marcelo, me ocorreu o seguinte, né? Aqui ao longo de tantas e tantas décadas até no país, a gente se acostumou com algumas notícias e fala a respeito delas como se elas fossem absolutamente normais, não é? Então, imaginando um marciano que desembarcasse nesse momento aqui na Terra e ouvisse a nossa conversa, ele ficaria chocado. Ele ia vazar rapidamente. Não é, Cláudio? Olha, são tantas comunidades no Rio de Janeiro dominadas pelo tráfico,
tantas dominadas pela milícia, existem milhares de armas pesadas na mão de traficantes e de milicianos. Por onde que a gente vai começar a resolver isso, doutor Marcelo? Por onde se começa? É claro que existe essa questão da decisão do Supremo agora, mas ela é uma questão pontual. Se só fosse começar, começava por onde? Eu começaria pela lei de execução penal, né? Porque o fato é que esses milicianos e traficantes, quando são presos, eles ficam segregados da sociedade, porque, na verdade, essa é a função da pena de prisão, né? É retirar o criminoso do convívio com a sociedade, né? Se ele vai se recuperar, se ele vai se reabilitar, isso é, acima de tudo, uma decisão dele, né? Mas a função da pena privativa de liberdade é neutralizar o criminoso, né? Para que ele não conviva, né, conosco cometendo crimes, né? Porque ele não está à margem da sociedade, ele está dentro da sociedade, só que ele está dentro da sociedade com um fuzil, né? Então, a nossa lei de execução penal, ela prevê tantos benefícios, né? Outro dia nós lembramos aqui, né, aqui mesmo no programa, aquele Dia das Mães em São Paulo, aquele episódio da saída temporária em que o tráfico, os traficantes que até então não tinham esses direitos, né, e por decisão do Supremo passaram a ter, e aí depois a lei foi modificada para que eles efetivamente tivessem direito a regime semiaberto, saída temporária, né, e em São Paulo fizeram aquele massacre numa saída temporária de Dia das Mães, foram acho que 35 policiais mortos por ordem do PCC, né? Então, acabar com isso, né? Voltar ao regime antigo da Lei 8.072, de que o traficante, o miliciano, né, comete crime equiparado a hediondo e tem que ficar preso em regime fechado, né? Se ele foi condenado a 8, 10, 12, 15 anos de prisão, ele vai cumprir essa pena dentro da cadeia, né? Não vai cumprir passeando do lado de fora durante o dia e voltando para dormir à noite. Nós precisamos de uma lei de execução penal que acabe, por exemplo, com essa figura do tráfico privilegiado, porque se não há prova de que o sujeito é integrante de uma facção criminosa, né, o Superior Tribunal de Justiça diz que ele já deve começar a cumprir a pena em regime aberto, né? Como ninguém usa carteirinha de PCC ou de Comando Vermelho ou coisa parecida, né, é sempre muito fácil alegar, e o juiz precisa de provas para condenar, né, é sempre muito fácil a defesa alegar que não há provas de que aquele traficante faz parte de uma organização criminosa, né? Vai dizer que o sujeito é um traficante autônomo, né? Como se existisse no Rio de Janeiro, em que 3 facções lutam com fuzil pelo domínio de território, um traficante autônomo, né? Então você precisa de uma lei de execução penal minimamente séria, que diga, não, olha, esse sujeito faz parte de uma organização criminosa, tá? Ele pessoalmente pode estar vendendo cocaína sem estar portando fuzil, mas é o dinheiro da venda de cocaína que ele consegue que vai financiar esses fuzis. É uma organização, há uma divisão de tarefas, né? Eu não tenho essa história de que ele é um pequeno traficante, né? Não, pequeno traficante não, né? Esse varejista é que arrecada o dinheiro para o chefe da facção comprar esse armamento formidável, né, no pior sentido da palavra, que as facções criminosas aqui no Rio possuem, né? Então é isso, né? É cadeia séria, cadeia com regime fechado, para que os outros, né, os outros ali que estão olhando para aquela situação, vários moradores da comunidade, adolescentes, jovens, digam, olha, rapaz, não vale a pena não, né? É melhor eu não entrar nessa. Com certeza, doutor Marcelo, e sabe que aqui a gente martela essa ideia, viu? E de minha parte, pelo menos, todo o exemplo que nós tivemos para mostrar para a sociedade, nós vamos trazer aqui na Rádio Bandeirantes, porque de tanta gente martelar, um dia essa história vai mudar certamente. Um abraço para o senhor, boa semana, até semana que vem, hein? Um abraço para vocês. Até